E isso que nós vivemos em Jesus, disso tudo que nós vivemos, eu vou registrar para vocês só um pouquinho. E esse pouquinho que eu vou registrar para vocês ajuda vocês a entenderem a salvação de Jesus. E isso é útil para vocês viverem esse evangelho e viverem essa salvação na vida de vocês. A igreja de Jesus Cristo, aquela igreja primeira, ela se reunia nas casas. E o que acontecia com eles? Eles se reuniam para partir o pão, para comer, para viver juntos. E o que acontecia com eles era uma dinâmica muito interessante. Eles se reuniam para contar as histórias de Jesus. Os apóstolos começavam a contar tudo o que eles tinham vivido. E aí eles contavam os milagres que Jesus tinha praticado, eles começavam a contar a maneira como Jesus havia falado com as pessoas, eles contavam os ensinos de Jesus. E faziam isso sempre que estavam juntos, e repetiam essas histórias sempre que estavam juntos. Quando a primeira geração dos apóstolos começa a envelhecer, e eles se deram conta de que a igreja ia continuar, eles começaram então a registrar, a escrever aquelas histórias principais que os apóstolos estavam ensinando. Mas eles se reuniam numa dinâmica, eles se reuniam ao redor dos apóstolos para poder ouvir as histórias de Jesus. É isso que eles faziam. É a isso que se refere esse texto de dedicação. Eles saíam de suas casas, saíam de seu conforto, saíam de sua programação, se reuniam juntos e contavam juntos as histórias de Jesus. Imagina você um culto da igreja primitiva lá com os apóstolos reunidos. E aí eles estavam sentados ao redor de uma mesa, papeando, conversando, e o João falava, me lembrei de uma história. Lembra quando Jesus fez isso? Daí o Mateus falava, mas lembra daquela outra coisa que ele falou, assim. Aí o Pedro falava, não, vocês dois estão enganados, espera aí, tem mais um detalhe nessa história. Aí eles começavam a contar as histórias. E a igreja reunida ouvia aquelas coisas e isso enchia o seu coração de fé. Era essa dinâmica que foi a primeira dinâmica de ensino que a igreja viveu. Eles se reuniam para falar e para contar as histórias de Jesus. Dedicar-se ao ensino dos apóstolos é também a conversa, a troca de experiências que uma igreja tem com Jesus. Essa foi a primeira maneira com que os apóstolos e os irmãos da primeira igreja viveram esse ensino. Eles contavam suas experiências com Jesus. Imagina como que era. Por que é importante que a igreja esteja fundamentada no ensino dos apóstolos? Porque esses apóstolos, eles viveram experiências diretas com Jesus. O ensino da igreja está baseado na experiência que as pessoas têm com Jesus. É por isso que quanto maior for a experiência pessoal da igreja com Jesus, melhor será a dinâmica do ensino dessa igreja. Como se os irmãos reunidos, como se todos nós reunidos pudéssemos olhar um para o outro e dizer, me conte, o que Jesus fez na sua vida? O que Jesus tem feito na sua história hoje? Quem é Jesus para você? Conte-me como você viu Jesus assim. E aí então os irmãos iam contando as suas histórias e essas histórias iam enchendo o coração das pessoas de esperança e fé. Agora, quanto menos experiências nós temos com Jesus, menor será a qualidade do nosso ensino e a qualidade do evangelho entre nós. Porque a primeira maneira de se ensinar o evangelho é através das experiências pessoais. Então, quando esses irmãos nos chamam a atenção para que nós nos dediquemos ao ensino dos apóstolos, o que eles estão falando é que nós precisamos nos dedicar a ter nossas próprias experiências com Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Do que é que Ele me salva? O que é que Ele faz na minha vida? O que Ele traz de ensino para mim? Então, nessa dinâmica de compartilhar nossas histórias, nós nos ensinamos. Não se trata de um ensino acadêmico, teológico, mas de um ensino de vida. Qual é a sua experiência? O que é que você está enxergando em Jesus? O que é que você está vivendo com Ele? É isso que nós ensinamos, é isso que se ensina.
A igreja de Jesus Cristo dos Apóstolos, a primeira igreja, se dedicava ao ensino porque ela se dedicava a compartilhar a sua própria experiência. Guarde isso no seu coração como o desafio desse texto para nós. Ensinar e ter uma igreja fundamentada no ensino dos apóstolos é ter uma igreja que se fundamenta na sua própria experiência com Deus. Quanto menos experiência nós temos com o Senhor, menos nós vivemos e nós aprendemos do Evangelho. Há muitas histórias que são vividas e que a gente não consegue dizer para as pessoas, não consegue falar para as pessoas, não compartilha do nosso coração. E aí isso vai empobrecendo a dinâmica de ensino da igreja. Esses irmãos aprendiam principalmente porque eles compartilhavam as histórias que eles tinham vivido com Jesus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quando esse texto fala sobre dedicação ao ensino dos apóstolos, ele fala sobre uma dinâmica muito importante que existe no ensino do Evangelho mesmo, que é: a palavra de Deus é uma palavra viva. Não importa qual seja a retórica, a dinâmica do ensino, nem a inteligência e o poder de argumentação de quem ensina, isso importa bem menos do que a própria dinâmica do ensino do Evangelho numa comunidade. Essa dinâmica se dá numa troca o tempo inteiro. Quem está ensinando o Evangelho aqui, quem abre a Bíblia e fala um microfone para uma comunidade, está o tempo inteiro trocando com quem está ouvindo. Isso não precisa ser numa dinâmica dialética direta. Eu falo e você repete, eu falo e você repete, ou eu falo e você diz alguma coisa que está entendendo do que eu digo. Não. Mas existe uma dinâmica espiritual acontecendo numa comunidade de fé que necessita, que exige que quem está ensinando tenha pessoas que estejam ouvindo com atenção o que se ensina. É impossível que Deus traga sobre nós a sua mensagem e nos revele a sua mensagem numa manhã de domingo comum como essa, se não houver essa parceria entre quem fala e quem ouve. Porque o que eu estou falando aqui, o que uma pessoa está ensinando numa igreja cristã com a Bíblia aberta, é um fenômeno espiritual. O que eu estou falando aqui com a mensagem de Deus é o resultado de uma ação do Espírito Santo que, através do que eu falo, através da minha voz, através dos meus pensamentos, comunica diretamente com o coração de quem está ouvindo. E eu não sei como é que você chegou aqui hoje, eu não sei como é que você chega aqui a cada domingo. Eu não sei o que você pensou essa semana, eu não sei o que você carrega no seu coração, eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando eu venho para cá, como um pregador do Evangelho, e abro a minha palavra, abro a Bíblia para ler e explicar o Evangelho, eu começo a viver uma dinâmica espiritual profunda que exige que eu fale e que você ouça com toda a atenção do seu coração o que eu estou falando. Porque enquanto o Evangelho está sendo falado, Deus, de uma maneira sobrenatural e milagrosa, pega cada palavra que eu vou usando e comunica ao seu coração o que Ele quer comunicar. Isso é uma dinâmica espiritual. Você sabe disso. Quantas vezes você sentou numa igreja e saiu com a sensação de que Deus falou só com você? Não é assim? Você até cutuca a sua mulher para falar: você falou para o pastor? Você contou para ele o que aconteceu essa semana? Não é possível. Não é possível. Você falou. Tantas vezes a gente tem a certeza de que Deus falou para o meu marido, pena que ele não está aqui. É assim? Essa mensagem falou comigo, essa mensagem falou meu nome. Por que isso acontece? Porque existe um fenômeno espiritual e sobrenatural, é a própria ação do Espírito Santo, que numa dinâmica de ensino da comunidade de fé, exige que haja uma parceria entre quem fala e quem ouve. Se você se aventura a ensinar a Bíblia, por exemplo, eu queria lhe dar um incentivo muito grande, que é você se deixar levar pela ação de Deus
que exige com que a gente preste atenção muito maior no ambiente, nas pessoas e no momento, do que no próprio texto em si. Muitas vezes quem ensina a palavra está mais preocupado em falar um monte de coisa que achou interessante no texto do que tentar discernir o que está acontecendo no ambiente e no que as pessoas podem estar precisando. Eu incentivo que as pessoas que ensinam o Evangelho se percam mais o controle do seu estudo, de tudo que achou interessante no texto para si mesmo, e se aventure a deixar-se levar pelas impressões que encontram nos olhares. Eu sugiro que as pessoas que ensinam o Evangelho tentem prestar atenção mais no olhar dos homens do que na exegese do texto. Porque existe uma dinâmica espiritual acontecendo quando nós abrimos a Bíblia numa comunidade de fé e alguém se aventura a pregar o Evangelho. Aquelas pessoas que se dedicam ao ensino do Evangelho, de verdade, não a qualquer teologia fabricada ou a qualquer sistema de manipulação da igreja, mas a quem quer se dedicar ao ensino do Evangelho verdadeiro, precisa deixar o coração disponível para Deus, para que Deus fale primeiro ao próprio coração, para que depois a palavra sendo falada transmita a mensagem que Deus quer transmitir. Quem se dedica a ensinar o Evangelho, quem se dedica a pregar a palavra de Deus, vai viver dentro do próprio coração uma ebulição de emoções, sentimentos, sensações, impressões, porque sem isso, a mensagem do Evangelho não pode comunicar uma outra alma, um outro coração. Se você se dedica a pregar o Evangelho, pense nisso. Trate dessa maneira. Você que vai a uma comunidade de fé para ouvir o Evangelho, não posso dizer sobre os outros pregadores, mas sobre mim o que eu posso te dizer é que quando eu venho para cá, eu me sento, eu abro a Bíblia, eu começo a ler, começo a pensar, eu ouço as canções, eu ouço uma oração, eu encontro alguém logo no início, converso com alguém, abraço alguém, cumprimento alguém, olho para alguém. Quando você traz para mim informações, quando eu percebo as coisas, o meu coração é um forno que está preparando alguma coisa que eu vou falar, que eu tenho uma noção, uma direção a seguir, mas que é quando eu abro a boca e abro a Bíblia e olho para vocês e a palavra de Deus vai saindo, é ali que a gente vai ver o que vai acontecer. É ali que a gente vai ver o que vai acontecer. Como é que eu me dedico a essa dinâmica que exige alguém que fala e alguém que escuta? Como é que eu me dedico a isso? Eu me dedico entendendo que é importante que eu esteja presente, que eu esteja junto daqueles que vão ensinar o Evangelho, porque a minha presença, inclusive minha presença física, é capaz de direcionar e conduzir o que vai ser ensinado naquela manhã de domingo. Isso aqui está sendo gravado, vai talvez para a internet, vai ficar para a história, vai ter gente que vai ser abençoado com isso aqui um dia, vai ter gente que vai assistir esse negócio em algum momento, muitas não são, outras são, isso tem tão menos importância. A questão é que quando você está aqui, sentado, com a sua Bíblia aberta, quando eu olho nos seus olhos, quando você chega num domingo e me cumprimenta, quando você chega no domingo e me conta alguma coisa, quando você chega e ora, quando você aqui com o seu olhar comunica alguma coisa, quando você canta, quando você está aqui, você se torna responsável por um resultado do ensino do Evangelho. Você se torna fundamental para o que eu vou pregar. Entende isso? Se vocês aqui não estivessem hoje de manhã e fosse um outro grupo, é bem possível que o que eu estivesse falando seria diferente. Se eu não tivesse falado com alguns de vocês hoje de manhã e tivesse falado com outros, é muito provável que a mensagem do Evangelho teria um resultado diferente.
Se eu não tivesse encontrado com quem eu encontrei hoje cedo antes de vir para cá, se não tivesse tomado café com quem tomei café hoje cedo e com outras pessoas tivesse feito isso, é possível que a mensagem do Evangelho fosse diferente nessa manhã. Se nessa semana eu não tivesse conversado com quem eu conversei, não tivesse lido o que eu li, não tivesse encontrado com quem eu encontrei, tivesse feito tudo diferente, é possível que a mensagem que eu estou falando agora cedo fosse também diferente. Você que vem aqui, que se senta, que ora nos meus olhos, que abre a sua Bíblia enquanto eu falo, você é agente fundamental da mensagem que vai ser pregada todos os domingos aqui de manhã. Fundamental. A gente às vezes vai para uma igreja e se senta e participa, ouve alguém falando, ouve alguém cantando e tem a sensação de que, poxa, o que eu fui fazer lá? Se você veio aqui, se sentou, colocou a sua atenção no que está sendo falado aqui, você se tornou agente direto deste fenômeno espiritual que exige alguém que fala e alguém que escuta. Você entende o que eu estou falando? Você entende a importância de se sentar e abrir o seu coração para ouvir a mensagem do Evangelho numa manhã de domingo aqui? Não existe ensino do Evangelho na igreja sem a participação direta de quem ouve com atenção e com o coração aberto. Você entende o que eu estou falando? Você entende que hoje a sua presença é fundamental para o que está sendo pregado? Você está entendendo? Talvez você nunca tivesse ouvido isso na sua vida. Talvez você pensasse que você tendo vindo aqui ou não faria a menor diferença, porque eu ia falar a mesma coisa. Eu não ia falar a mesma coisa se você não tivesse aqui. Não ia. Não ia. Eu costumo dizer para algumas pessoas que se você me der atenção e eu perceber que a sua atenção é verdadeira e que você está aprendendo com o que eu falo, eu posso ficar falando do Evangelho 10 horas seguidas. Claro que tem que ter café, pão de queijo. Não vai só querendo que eu fale 10 horas também, que não é assim. Mas se você falar, vamos conversar sobre o Evangelho, me fale do Evangelho. Deus me deu o Evangelho e pediu para eu falar. Eu vou ficar falando com você 10 horas e não vou me cansar. Eu acho engraçado quando eu vou a alguns lugares, algumas igrejas, cidades, pregar. E quando acaba o momento do sermão, eu preguei. Às vezes eu prego 2, 3 vezes na mesma igreja durante o dia. E aí juntam-se pessoas ao meu redor me fazendo perguntas. E sempre vem alguém muito preocupado dizendo, vamos deixar o pastor descansar, vamos deixar o pastor descansar. Eu entendo, é uma preocupação. Ele já falou muito. Mal sabem essas pessoas que tentam me proteger, que no fundo, se eu tenho a atenção, eu posso ficar horas e horas e horas e horas e horas falando do Evangelho. E que algumas coisas que vêm na minha mente, no meu coração, enquanto eu estou nesses encontros de horas do Evangelho, são tão preciosas, porque eu nunca pensei nessas coisas. E elas se tornam tão preciosas, e depois eu até as escrevo, eu falo de novo, eu registro, e elas vão embora. Mas algumas dessas afirmações, algumas desses pensamentos, algum desses caminhos teológicos nascem de conversas de horas e horas com poucas pessoas, às vezes com grupos um pouco maiores. Sabe por quê? Porque existe uma dinâmica sobrenatural, espiritual acontecendo entre alguém que fala e alguém que ouve atentamente o Evangelho e quer aprender do Evangelho. Entende por que no Atos capítulo 2 é imprescindível que apareça a expressão eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos se dedicavam a contar histórias e eles se dedicavam a ouvir com atenção essas histórias. Entende? Se você não estivesse aqui hoje, eu teria falado outra coisa.
O que eu tenho para essa manhã, para nós, como mensagem de Deus, é isso aqui. Por que eu tenho isso? Porque você está aqui. Aliás, isso que eu acabei de falar, da importância da sua presença nesta composição e nessa dinâmica, eu estou falando hoje. Acho que eu nunca falei isso. E por que isso aconteceu? Porque eu creio de todo o meu coração que ao vir para cá, tendo a mensagem do Evangelho no meu coração e a Bíblia aberta como guia para a nossa conversa, eu encontrei aqui hoje pessoas dedicadas e com o coração atento falando: Deus, fala comigo hoje. Deus, me ensina a sua palavra. E aí, porque há esta dinâmica, então a gente abre a palavra, abre a boca, ensina o Evangelho fala aos nossos corações, a gente sai alimentado, e aí a gente se encontra de novo, e lê de novo o Evangelho, e lê de novo a palavra. É por isso que a gente vai se encontrar de novo e abrir os mesmos textos. Nós vamos ler os mesmos textos sempre até Jesus voltar. Nós vamos contar as mesmas histórias de Jesus até que Ele volte, Sabe por quê? Porque existe uma dinâmica espiritual acontecendo quando uma pessoa se dedica a ensinar e algumas pessoas se dedicam a ouvir atentamente o que está sendo ensinado. O texto pode ser o mesmo, o pastor é o mesmo, o cabelo é o mesmo, mas a mensagem do Evangelho é nova a cada dia. Quando existe a dedicação ao ensino dos apóstolos. Amém? Hoje de manhã o que eu queria que você saísse daqui no seu coração é entendendo. As mesmas histórias que foram contadas há 2000 anos, que vão ser contadas até Jesus voltar, são o ensino dos apóstolos. E que quando essas histórias são contadas nesta dinâmica do Espírito Santo, quando pessoas se dedicam a ensinar e a ouvir atentamente, e porque elas estão juntas, Deus vai fazer essas mesmas histórias se tornarem vivas em cada dia, em cada momento, em cada geração. Esse texto fala comigo hoje desse jeito. Semana que vem eu vou abri-lo novamente. E se você vier semana que vem olhar para mim, se você vier aqui cantar comigo, se você vier aqui orar comigo e orar conosco, se você me encontrar aqui, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós vamos ter uma mensagem nova para a nossa vida. Você entendeu a importância de você vir sentar-se aqui e ouvir o Evangelho? Você entendeu como é importante você acordar cedo num domingo e vir aqui? Nem tão cedo assim, não seja sem vergonha. Você entende a importância de estar aqui e me encontrar aos domingos aqui? Você entendeu o que eu disse? Você é agente direto da mensagem. Você entendeu a sua importância hoje aqui, quando você me cumprimentou hoje cedo? Você é agente direto da mensagem. Guarde isso no seu coração. Dedique-se ao ensino dos apóstolos. Que Deus, por sua misericórdia, faça isso conosco. E que a gente volte semana que vem aqui entendendo melhor e estudando mais ainda o que é a Igreja de Jesus. O que a igreja faz? A igreja se dedica ao ensino. Quando cada um entende que é um agente direto da mensagem. Você é importante para aquilo que eu vou falar todo domingo. Qual o resultado desse pão que foi feito no forno do nosso encontro espiritual hoje cedo? É esse. O que isso comunicou ao seu coração? Coisas que nem eu vou saber. Coisas que você vai entender e você vai discernir. Como é que eu saio depois de um encontro desse no domingo pela manhã? Feliz, com a alma cheia de Deus e dizendo para mim mesmo o seguinte: como Deus falou comigo enquanto eu falava para os meus irmãos. Como Deus me abençoou enquanto eu abria minha boca e só dizia o que o Senhor colocou no meu coração. Como é bom ter ido para aquela igreja neste domingo de manhã
E apesar do meu coração ter tantas questões a serem tratadas, apesar da minha vida ter tantos desembaraços para serem feitos, apesar de tantos nós que eu preciso desfazer, apesar das minhas dificuldades pessoais, das minhas tristezas, apesar dos meus desafios, porque sou um homem comum, apesar de tudo isso, e porque o Senhor me deu a mensagem do Evangelho, por causa da sua misericórdia, eu abri a palavra, eu encontrei os meus irmãos, eu li um texto, eu contei as mesmas histórias, e o Senhor nos deu um pão vivo que alimentou a nossa alma. Que seja assim, para a glória de Deus e para o nosso bem. Durante essa semana toda, eu vou passar a semana inteira encontrando pessoas, vivendo conflitos, olhando para mim mesmo, encarando desafios, pecando, me arrependendo, buscando o Senhor. E cada telefonema, cada conversa, cada e-mail vai colocando ingredientes no forno. E aí, se eu te encontrar semana que vem, Deus vai nos alimentar de novo. Porque Ele faz isso por sua misericórdia, porque Ele tem prazer em nos comunicar a